2 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Pode tomar seu assento, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler alguns versículos anteriores. Para que vocês possam dimensionar da onde nós estamos vindo. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, cuidado com o anjo que pode te visitar. Não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de me gloriar um pouco. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Para ser sincero com vocês, eu não sei se seria a melhor noite para me escutar hoje. Glória a Deus. Aleluia. E também não sei se eu estaria no meu melhor dia para pregar. Embora pregue todas as noites, e alguns dias até 4, 5 vezes no dia. Mas confesso que talvez não seja o vosso dia de sorte. Porque o tema aqui não vai ser como o tema dos palhaços de culto, sabe aqueles temas dos palhaços de culto? Culto, não sei se eu posso chamar esse tipo de reunião de culto, aonde tem mais chocarrices do que adoração a Deus. E aonde os pregadores parecem mais palhaço do que pregador. E a igreja parece mais um circo para ter tanto palhaço do que um templo de adoração a Deus. Mas enfim, enquanto tiver plateia não vai faltar palhaço. E tem muita plateia. Não sei se você escolheu a noite certa para estar num culto como esse, aonde quem vai pregar a palavra tem que manifestar a indignação e insatisfação com aquilo que se chamam de evangelho, com aquilo que chamam de igreja, com aquilo que chamam de culto, de reuniões, onde inúmeras pessoas se reúnem. Como disse o apóstolo Paulo, ó Coríntios, eu percebo que vós se reunis para pior e não para melhor. Você fala no capítulo 11. Percebo, vocês devem, olha só o que ele fala para os coríntios. Vocês devem prestar atenção para ver se vocês já não foram reprovados. Isso ele fala lá.
Seu último capítulo. Quando ele escreve suas cartas, você percebe ele chamando a atenção da igreja. Teve um momento que ele chegou a falar para eles bem assim: ó Coríntios, alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Será que não vamos dar uma puxadinha na porta? Portanto, fala, para ver se nós conseguimos ter um pouquinho mais de sossego aqui. Isso, só uma puxadinha na porta. Porque nossos vizinhos estão alegres. Mas não tem problema não, a gente só quer poder fazer vocês escutarem um pouquinho melhor a palavra de Deus, visto que esse tema não vai passar na novela. Glória a Deus, glória a Jesus. O apóstolo Paulo, ele faz uma denúncia. E glória a Deus, aleluia. Assim fica mais aconchegante, né, irmão? Isso é bom. Muito bem, meus amados. A gente está se privando de usar os equipamentos de som para não arrumar uma guerra maior. Na verdade, quando a gente fica calado, a gente já faz guerra. Imagina falando, né, irmãos? Vocês vão ver só. Até o final da mensagem, vocês podem tirar as conclusões de vocês. Então, isso, irmãos. Se aconchegue aí, a gente só fechou porque o som lá está mais alto do que aqui. E nossos irmãos aqui precisam ouvir a palavra de Deus. As pessoas chamam de culto, reuniões, onde a palavra de Deus tem sido blasfemada. Blasfemada. Blasfemada por homens. Antes de vocês chegar aqui, nós estávamos falando de secretismo, que eu prefiro chamar de misticismo. Você chega nas igrejas hoje, são igrejas místicas. Você sabe o que é isso? Vou tentar te ajudar. É quando as misturas lá de fora estão dentro da igreja. Quando o apóstolo fala, alimpai-vos do fermento velho, é porque a igreja ela está usando fermento para ela crescer. Nisso ela acaba se tornando um bolo que não foi virado igual o Efraim, que com os povos se misturava. E acabou assando só de um lado e as nações tiveram que comer ele cru. A mistura, ela faz com que a igreja, ela incha. Mas o crescimento saudável é o crescimento com asmos de sinceridade. E não com secretismo. O que é secretismo? Período em que a igreja romana, o pessoal fala, porque Roma, irmãos, nunca teve uma identidade própria. Por isso que o nome dela era a Igreja Universal Apostólica de Roma. Por que o nome seria universal? Porque ela recebia tudo que vinha do Egito, tudo que vinha da Capadócia, tudo que vinha da Mesopotâmia, tudo que vinha da Grécia, ia para Roma. E o que se transformou? Se transformou no panteão romano, o templo dos deuses. Misturas, secretismo e misticismo. A igreja evangélica brasileira, que eu quero falar dela com muito gosto, e eu queria que os seus respectivos representantes pudessem se defender diante da minha acusação. Diante do que, pastor? Da minha acusação. Eles se transformaram em uma igreja mística. Não é uma igreja pura, é uma igreja misturada. No mesmo lugar que alguém diz que é a igreja evangélica,
tem o descarrego. No mesmo lugar que alguém diz que está indo adorar a Deus, tem lá um endemoniado dando entrevista, falando no microfone, nomes de entidades, como Preto Velho, Caboclo, Sete Flechas, Maria Mulambo, Padilha, falando, dando entrevista. E os consagradíssimos, os homens que acham que eles têm poder, porque alguém se manifestou em sua sessão de exorcismo, Jesus não mandou, pastor Isaías, a gente expulsar demônios? Jesus mandou. Não mandou a gente entrevistar demônios. Jesus mandou expulsar, não entrevistar. Mas presta bem atenção. Talvez sobra a sua parte. E a hora que sobrar, você pega a sua parte do bolo e... Bom? Talvez chegue o momento da sua parte. Aí quero ver se você vai ser mulher de verdade para receber a sua parte. Homem de verdade para receber a sua parte. Então, espera aí. Deus não fala com paredes e nem com cadeiras. Deus fala com aqueles que Ele tem por filho. Agora, os bastardos não pode receber. E nem recebe. Ouve aqui, amanhã está fazendo o contrário. Vamos lá. Eu só preciso fazer a introdução para mim poder começar a pregar. Mistura. Você chega numa reunião que diz que é reunião evangélica, lá tem o sal grosso, lá tem o azeite da oliveira que Jesus orou embaixo. Mas ele não é bom para unção, ele é bom para vender. Bom, água do Rio Jordão, né? O bolo ungido. O sangue de Jesus, né? Poderoso sangue de Jesus, né? Nossa, o sangue de Jesus tem poder. Vergonha. Isso na boca dessa malacatrefa que diz que é evangélico. Falando o sangue de Jesus. Colocando suco de uva em copinhos. Seria melhor colocar cachaça. O misticismo deles ficar mais bonito e mais completo. E distribuindo para as pessoas, dizendo aqui, toma o sangue de Jesus, como se o sangue de Jesus fosse brincadeira. E eu, como pregador, eu tenho que respeitar esse tipo de gente. Ora, meus irmãos, ora. As pessoas não respeitam a palavra. As pessoas não respeitam o nome de Jesus. As pessoas não respeitam o sangue de Jesus. As pessoas não respeitam a sã doutrina. Não respeitam os ensinamentos. Não respeitam o que os apóstolos falaram. E eu tenho que respeitar eles. Olha para mim, por favor. Pelo amor de Deus. Talvez você não veio no dia certo hoje. E sabe o que é interessante? É que o nosso apóstolo diz assim: vós sendo sensatos, tolerai de boa mente os insensatos. Ora, louvores que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, não tem nada a ver com as Escrituras, não tem nada a ver com a verdade. O povo que se diz evangélico está lá. Bando de tanso, pelo amor de Deus. Bebendo aquilo, não tem filtro. E essa insensatez vai chegar até onde? Daqui a pouco está comendo capim pensando que é salada. Poxa! Daqui a pouco está rinchando pensando que está falando em outro idioma. Que é poliglota. Isso é insensatez. Você sabe o que é insensatez? É a falta do uso da sensatez. Em outras palavras, meus queridos irmãos, em um estreito significado, o que é uma pessoa insensata? Insensato Gálatas, que tendo começado no espírito, acabais na carne. O que ele quer dizer com insensatez? Será que tem um dicionarinho em casa? Não tem dicionário em casa, porque os dicionários foram substituídos pelo Google. Não tem dicionário. Tem gente que nunca teve, mas tem capacidade de estar lá com os ouvidos, ouvindo letras que não tem nada a ver com as Escrituras. Ouvindo cânticos que desfaz da divindade de Cristo, que desfaz da humanidade de Cristo, que desfaz das coisas de Deus. E o povo que não conhece as Escrituras, sabe o que o nosso Mestre Jesus ensinou? Vós errais por não conhecer as Escrituras. Hoje tem veneno na panela, e as pessoas estão comendo a comida, estão inchando,
estão morrendo espiritualmente. Estão lá profetas que não têm compromisso com as coisas de Deus, querendo botar a mão na cabeça dos outros e profetizar, e alguém está lá fazendo fila, e ainda, fala Deus. Se ficar sabendo que tem um revelador, tem uma reveladora acolá, está lá o povão. Se montar lá uma campanha, mesmo que seja com os nomes mais estrambólicos que existe, eles estão lá. Mesmo que o misticismo esteja lá, mesmo que seja a rosa ungida, mesmo que seja o pano ungido, a irmã Socorro acabou de chegar de Goiânia dizendo que acabou de passar na campanha lá, do Gondão ungido. Ô gente, pelo amor de Deus, onde está a sensatez? Alguém se enfia dentro de uma coisa que dizem ser igreja, e eu vim falar com Deus. Um profeta que não tem compromisso com a Bíblia, nunca pegou a Bíblia na mão, querendo dar direção para o povo. Eu falava com os irmãos de Joinville ontem, que quando eu voltei para o Brasil no final de 99, uma profeta que nem me viu querendo me mandar para a África. Eu falei, dá licença, vai para a África, tu que não tem o que fazer, e que fica perambulando, batendo perna de casa em casa, vai você lá para a faixa de Gaza. E alguém está lá de cabeça baixa, pessoas que não têm compromisso com a palavra, que revelam mais do que qualquer máquina. E o povo está lá bebendo da água suja, tudo quanto é tipo, demônios que se transfiguram em anjos de luz, e o povo está lá se curvando. Homem que se diz ser apóstolo de Cristo, mas não passa de sinagogas do diabo. E tem alguém lá dizendo, é Deus, fala Deus, sabe por quê? Sabe essa insensatez tão grande, é por não ler as escrituras, é por não conhecer a verdade. A Bíblia entrou na sua casa, mas você não fez questão de ler. Por isso que é levado por qualquer vento de doutrina. Por isso que qualquer cachorro banando o rabo, você pensa que é Deus falando. Por isso que qualquer cana agitada pelo vento, tem alguém dizendo lá, isso daí é Deus. Não é Deus não, meu querido irmão, minha querida irmã. Existem muitos demônios por aí se transfigurando de anjo. E tem pessoas se dobrando. Tem pessoas colocando veneno na panela. Tem pessoas que estão com o fermento. Sabe o que o nosso apóstolo Paulo ensinou? Limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa. E a denúncia dele? Vós, sendo sensatos, tolerais. É sobre isso que eu quero falar. Daqui a pouco eu começo a pregar. Tolerais de boa mente os insensatos. Parece ser uma mulher tão inteligente, né? Não. Parece ser um homem tão inteligente, ouvindo insensatez. Se o que eu estou falando é insensatez, o que você vai ficar fazendo aí sentado? Se o que eu estou pregando é insensatez, por que você vai suportar meu sermão? Aleluia. Bendito o nome de Jesus. Pessoas. Só quem está me entendendo, por favor, fala amém. Amém. Pessoas desfazendo da palavra de Deus. E alguém lá, ó. Esses tempos atrás tinha um... Gente, eu vou ter que controlar minhas palavras aqui hoje, porque senão vocês vão acabar infectando os ouvidos de vocês. Por isso que eu falei, que não sei se vocês vieram no dia certo. Então, por favor. Se não quiser ouvir coisas, dá no pé. Enquanto tem tempo. Esses tempos atrás, tinha um monstro aí, nas redes sociais, profetizando que ia ter 3 dias e 3 noites de escuridão. E os crentes, ai pastor, o que o senhor acha disso? Ô miserável, vai ler a Bíblia. Imundícia. Ai, pastor, eu tenho que comprar vela. Vai, compra a vela e acende para a tua morte. Carniça. Insensato. Aleluia. Oh, Jesus. Glória a Deus. Acredita em tudo quanto é tipo de imundícia, só não acredita na verdade.
Que valor que tem a verdade para essa sociedade? Que valor que tem a verdade para essa geração? Que valor que tem a verdade para esse povo? Para essa nação? Cultos. Longe de mim chamar esse tipo de reunião de cultos. Quando o ministro não é calvinista, ele é arminiano. Quando ele não está defendendo o lava-pé, ele está defendendo o lava-mão. Quando ele não está defendendo o sábado, ele está defendendo o domingo. Quando ele não está defendendo a carne de porco, está defendendo a carne de boi. Quando não está defendendo os seus dogmas, um bando de rétrogros. Não tem conhecimento das escrituras, não tem conhecimento da verdade. O sacrifício de Jesus não significa nada para eles, mas encontra um público que pensa ser sensato, dando ouvidos, dando créditos, parando para escutar. O apóstolo João diz: quando alguém vir ter convosco e não traz esta mesma doutrina, não receba em vossas casas. Não receba. Não pare para escutar. Esses dias os irmãos andando lá no centro de Curitiba, alguém parou eles lá. Você sabia que Deus é mãe? Tem Deus mãe? Conhece Deus mãe? Existe o Deus pai e tem o Deus mãe. Você já ouviu falar de Deus mãe? Você parou para escutar um negócio desse? Rapaz, você tem que ter tempo para estar escutando asneira. É a mesma coisa de você passar do lado de um pasto e ter um jegue rinchando. Lembra que o jegue faz? E você chega lá e fica: fala que eu te escuto. Você vai ficar escutando o jegue rinchando, meus irmãos? É escutar esse povo insensato. E o apóstolo Paulo diz assim: vós sendo sensatos, tolerais insensatez. Eu não consigo escutar. Não me desce. Você consegue? Então você é meio que avestruz. Engole tudo. A irmã avestruz. O irmão avestruz. É o irmão cabrito, sabe? O cabrito, quando você coloca a roupa no varal, o bicho tá comendo a blusa, comendo a calça. Come tudo quanto é tipo de imundícia que encontra pela frente. Ovelha é diferente, meus irmãos. Ovelha bebe água limpa e come capizinho verde. Não é um bicho que come qualquer coisa. Não é um bicho que você trata de qualquer jeito. Não. A igreja é ovelha. O negócio da ovelha, águas tranquilas e pastos verdejantes. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai ficar escutando imundícia. Ficar escutando falácia. Ficar escutando alguém desfazendo das escrituras, falando mal da sã doutrina, falando mal do Espírito Santo. Pelo amor de Deus. Alguém ter coragem de escutar alguém falar do Espírito Santo? Rapaz, um bando de boca suja, um bando de boca fedorenta, um bando de sujo, de imundo. Falar do Espírito Santo. Falar das coisas de Deus. Você, olha pra mim! Você que diz que foi batizado com o Espírito Santo, você que diz ter o Espírito Santo, parar para escutar essas coisas, por favor, que vergonha que você tem na sua cara, que temor que você tem no seu coração, parar para escutar uma pessoa que tem coragem de abrir a boca e falar qualquer coisa do Santo Espírito, parar para escutar pessoas desfazer do sacrifício de Jesus. Existe uma religião aí muito grande. A líder deles um dia escreveu que Jesus não entrou no santuário e que Jesus tinha que vir em 1844 terminar o que ele havia começado e não havia terminado. E o povo está lá, deixa de ler a Bíblia e decora seus escritos. Você acha que vai dar gente que presta? Você acha que vai dar cristão que presta? Você mergulhado em tanta heresia, mergulhado em tanta sujeira, mergulhado em tanta falácia. Pelo amor de Deus, gente. Vós, sendo sensatos, tolerais de boa mente a insensatez. Você acha que isso aqui é brincadeira, o que está escrito? Vai conversar com as pessoas hoje. Eles vêm falar de passagens bíblicas que nem existe. Como é que era o nome do marido da Miriam? Mesmo você pensa, mas de onde esse cidadão tirou isso? É novela.
Você pensa que foi lá ler a Bíblia Sagrada, foi conhecer as Escrituras? Não. Estava assistindo novela, aí resolveu vir tirar as dúvidas com o pastor, achando que a novela está passando alguma verdade, está ensinando alguma doutrina, está ensinando alguma verdade. Ora, ora, meus irmãos, tanto tempo perdido, tanto tempo jogado fora. Pregadores que falam coisas absurdas. Tinha alguém acolá num congresso internacional pregando que os serafins da glória de Deus relatados no livro de Ezequiel era um disco voador. E alguém está lá escutando, alguém está lá aplaudindo. As pessoas escutam isso. Reuniões onde você não sabe que tipo de manifestação que é. Você sabe o que é? Você chega numa reunião e a pessoa botar a mão para trás e ficar girando, girando, girando. E para que é? Como é que é o nome dessa unção? Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. E o povo, vamos lá, os sensatos. Os sensatos tolerando a insensatez. Cânticos, pelo amor de Deus. Que se o cidadão estiver abrindo o laço para se enforcar, aí que ele se enforca mesmo. Porque pensa nos cânticos feios, né? Dá licença, tem gosto para tudo, pelo amor de Deus. E as evangélicas estão lá cantando. Os evangélicos estão lá escutando. Uns cânticos velho nojento, feio. Umas músicas velhas antibíblicas. Cânticos de pessoas que estão, né? Pessoa que está pensando em se matar, acaba se matando. Porque não tem virtude de Deus nenhuma. Mas tem público, né? Tem público. Tem público. Para estar ali aplaudindo, comprando seu material, contratando seus shows, porque não é culto de louvor, é shows. E tem alguém que até paga a entrada. Não é dizimista, não é ofertante, não tem uma oferta para glorificar o nome de Jesus, mas tem coragem de pagar a entrada para ver um lixo desse. Agora, vocês conseguem perceber a indignação do apóstolo aqui? Ele disse assim: eu estou com zelo de vós, com muito zelo. Suportai-me a minha loucura. Suportai-me ainda. Você tem noção do que o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, de que forma que ele analisava aquilo que estava acontecendo? Na época deles, a disseminação da heresia já estava lá. Quando ele escreveu assim, ele disse assim: irmãos, as más conversações corrompem os bons costumes. Como eram as más conversações que estavam lá circulando? O assunto era a ressurreição. Tinha dois lá, o Emineu e o Alexandre, que em algumas versões chama de Fileto. Estava disseminando uma ideia que a ressurreição já havia acontecido e que não havia mais ressurreição. O apóstolo Paulo pregando que a ressurreição dos santos é no toque da sétima trombeta, quando Jesus apareceu ao ressoar da sétima trombeta, a última trombeta do capítulo 15, 51, 52 de Coríntios, e 10, 7, e 11, 15 ao 19 de Apocalipse. Tinha alguém que ia lá e dizia: não, não é assim não. Aí ele escreve para Timóteo dizendo: esses daí é igual o Jânesis e o Jambres, que resistiram a Moisés. Esses também resistem à verdade. Sabe o que é? Alguém está ali difundindo, disseminando mentira, asneira, no pé da letra. Asneira. Evidentemente, o puro produto de asma. E alguém escutando. E alguém ali escutando.
Não se importa se está pisando na palavra, se está falando mal da palavra, se está desfazendo da palavra. Eu teria aqui, nesse momento, mais de 15 cânticos que não condiz com a palavra e que as pessoas escutam como se fosse normal. Como se fosse normal. Eu poderia citar aqui, inúmeras mensagens que desfaz da palavra. E alguém está ali escutando. Esses dias eu vi um disseminador. Ai, vontade de encontrá-lo. Mas Deus é Deus, né? Ele dá oportunidades. Quem sabe, um dia, dá uma oportunidade pra gente, na frente do público, fazer perguntas, igual Jesus. Também vos farei uma pergunta. Um disseminador, disseminando uma ideia sobre a história do rico e Lázaro. E ele dizia para os seus adeptos, que tem diferença de discípulo para adepto, né, irmãos? E ele ensinando os seus adeptos, seus seguidores, né? Hoje nós vivemos numa geração de seguidor. Tem um camarada lá no Facebook, né? Que ele tá lá falando uma bobeira, né, irmãos? Uma bobeira bem engraçada. E tem os seguidores que vai lá para dar risada. Por quê? Porque é pura insensatez. E não tem coisa mais rica hoje para nossa geração do que você ser um baita do insensato, para você conseguir um bando de insensato também para estar ali, né? Dando risada por uma conversa que, uma besteira, uma bobagem. Agora, onde está aquelas pessoas tipo Bereia, que Paulo falava e eles conferiam? Deixa eu ver isso. Profeta tal falou isso. No Egito chamei meu filho. Oséias, não. Profeta tal falou que ele viria montado no jumento. Zacarias não. Profeta tal disse assim. Quem creu na nossa pregação? Isaías 53. Profeta tal disse assim. Me perfuraram as mãos e pés. Salmos 22. Profeta tal falou assim. E eles conferiam uma coisa com a outra. Cadê os crentes de hoje com o costume bereano de conferir as coisas? Qualquer coisa que eles escutam, eles não conferem, eles absorvem, leva aquilo para casa, leva aquilo. Gente, quantas falácia imunda. Eu vou falar. Vou falar algumas aqui para ver se dá um choque de realidade em alguém. Porque Jesus não sabe o dia da sua vinda, só o Pai. Será que a pessoa que está falando não está percebendo que está comprometendo a divindade de Cristo? Ou você tem um Cristo que não sabe o dia da vinda dele? Puxa vida, o apóstolo Paulo sabe, o Amós diz que Deus não faz coisa alguma sem anunciar para os seus servos, o apóstolo João diz que é no toque da 7ª trombeta, o apóstolo Paulo diz que é no toque da última trombeta, e Jesus não sabe. Ué? Será que a pessoa não percebe que nós estamos falando de um Cristo que diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra? Ele não sabia quando ele era o filho da Maria. Mas a partir do momento que ele disse para João, eis aí a tua mãe, e disse para Maria, eis aí teu filho, aí ele disse para os seus discípulos assim: agora, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. É Deus. Se você fosse daqueles bereanos, vai doer essa, né? Mas é a propósito. É a propósito. Tudo a propósito. Você ia dizer bem assim: glória a Deus. Isso que esse pastor está falando é verdade. O meu Cristo é um Cristo divino e tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Mas aparece um jegue lá do outro lado. Tem alguém que escuta e diz: agora eu não sei no que acreditar. Um fala de uma coisa, o outro fala do outro. Tu não sabe no que acreditar? Então acredita que o Papai Noel vai entrar no inverno pelo chaminé na tua casa. Não sei no que acreditar. Um fala uma coisa, outro fala outra. É claro, seguidor de jumento, é claro que não sabe no que acreditar, não conhece a verdade.
Passou a vida toda assistindo novela, passou a vida toda escutando conversa fiada, passou essa vida maldita tua, a vida inteira deixando a palavra de Deus de lado, deixando a Bíblia encostado, passou a vida toda assistindo filme, passou a vida toda feito um retardado daquele joguinho lá de PlayStation, e deu nisso daí, não te deu, sabe? Tá no quê? Nessa geração de trânsito, nessa geração de hétero, bro. Tá entendendo? Vai saber. Por isso que não sabe quem é que fala a verdade. Mas aqueles que conhecem a profecia sabe muito bem o que é a verdade. Sabe muito bem. Aleluia. Sabe muito bem. Aleluia. Eu acho tão bonito. Quem é Maria? Quem é Maria? O texto diz assim que Maria via Jesus fazer as coisas, e o texto fala bem assim, e conferia uma coisa com a outra. Eu digo, olha só, quem é Maria? Quem? Quem é Maria, meus irmãos? Maria não é ninguém. Maria só é Maria por causa de Jesus. Aí o texto fala bem assim que Jesus fazia as coisas e ela conferia. O que ela conferia? Ela conferia as profecias. Louvado seja o nome de Jesus. Conferir. Você sabe o que é conferir? Nós temos que ir embora daqui. Uma perseguição chegou na região de Belém. 22 crianças estão para ser mortas. E lá para o Egito. Aí quando abre a Bíblia em Oséias capítulo 11 diz assim, do Egito eu chamei o meu filho. Bendito seja o nome santo. Conferia uma coisa com a outra para saber se naquilo que estava acreditando era verdade. Aleluia. Comeu feijoada à noite, pé de porco, orelha de porco, beiço de porco, aí vai dormir e sonha com arrebatamento secreto. No outro dia está cantando, irmão, eu sonhei com o arrebatamento da igreja, irmão. Ai, irmãos, era muito feio, irmãos. Você estava sem comer quantos dias? Não, foi uma janta maravilhosa aquela noite. Miserável, comeu, virado num elefante, não estava em jejum, já fazia muitos anos que não fazia uma vigília, muito tempo que não orava. Teve uma visão do arrebatamento secreto. E daí você vai fazer o que com o texto que diz que Jesus vem com alarido? Aí Jesus vem com alarido. Aí eu tenho que deixar de crer na Bíblia Sagrada que diz que Jesus vem com alarido. Corrijo! Rijo! Clangorro de trombeta. Para mim crer na comedora de feijão. No comedor de feijoada, que nem temor de Deus não tem, para estar abrindo a boca e falando as coisas sem antes ler a Bíblia, sem antes conferir, para ver se não vai comprometer a palavra. Se arrependa de não ter conhecimento das Escrituras, de ter vivido essa vidinha, deixando a palavra de Deus de lado, acreditando em tudo quanto é tipo de falácia. Pastor, tem um meteoro. Ele é muito grande. É um Cleópatra da vida. Ele vai passar e vai atingir a Terra. E vai tirar a Terra do seu eixo. A Terra não vai conseguir mais girar em volta do céu. A Terra vai para o outro lado. A Terra vai para longe do Sol, porque o meteoro vai tirar ela do seu eixo. Um meteoro tira a Terra do seu eixo, de volta do Sol, e continua havendo vida na Terra. E o mar continua no seu nível. Gente, pelo amor de Deus. A Bíblia diz assim, que dentro da terra Deus plantou a árvore da vida no jardim, no Éden. A árvore da vida é eterna. Aquilo que tem produto eterno é eterna. A Bíblia diz que a terra vai durar para sempre. E os mansos herdarão ela no reino de Cristo Jesus. E tem alguém dizendo que o meteoro vai tirar a terra do seu eixo. Alguém fala e alguém parou para escutar. Pelo amor de Deus, gente. Você vai perecer se você não começar a ler a Bíblia Sagrada da tua família. Se você não chamar os teus filhos e dizer, senta aqui.
Vamos ler o Novo Testamento, vamos ler 30 vezes. Nosso pastor chato cobra da gente. Ele vai acabar mandando a gente para o inferno se a gente não ler essa Bíblia. Vamos ler as Escrituras. Depois que você conhecer as virtudes, olha para mim e veja se eu estou brincando de pregar. Olha para mim, pelo amor de Deus. Depois que você conhecer as virtudes da nova aliança, você diz: agora vamos ver o que é a antiga aliança, o que é a velha aliança, que nos serviu de aio, vai falar a respeito da nova aliança. Louvado seja o nome. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! 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 De repente você está indo lá no Êxodo. De repente você conhece as ordenanças do tabernáculo transitório e você descobre que o tabernáculo transitório tinha muito ouro, tinha muita prata, tábuas de cetim revestidas de ouro e uma coberta de pele de texugo. Daí você fala: meu Deus, como eu queria entender isso aqui. Isso é mistério, mano. Não é mistério não, é pele de texugo. Qualquer um pode hoje conhecer o texugo. O que significa essa pele de texugo? Por dentro, irmãos, muito ouro. Por fora ninguém via. Era uma barraca coberta com um couro. Ninguém dava valor algum. Mas lá dentro estava a glória. Por isso que a profecia diz: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Aquilo era um tipo de Cristo. O tabernáculo era o que levava o povo a Deus através da adoração. Cristo hoje é o mais novo e vivo caminho que nos conduz a Deus. Tem algum significado melhor que esse? Me mostra. Me mostra. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Isso aqui não é questão de interpretação. Isso aqui não é porque passei a noite com a barriga cheia. Isso aqui é as Escrituras que diz. Isso aqui não é exegese, isso aqui é exegese. Isso aqui não é colocar pensamento no texto, isso aqui é extrair o que o texto fala. É falar o que o texto diz. Aleluias. E você acha que eu não devo me gloriar disso aqui? Você não viu nada. Se você fazer assim agora, você vai escutar fazer. Sabe por quê? Uma das maiores glórias que existe na vida do homem é de conhecer a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, se gloria por conhecer a Deus através da sua palavra. Aleluia. Alguém se gloria porque estudou no Itamaraty? Alguém se gloria porque é cônsul do Brasil e nos Estados Unidos? Alguém se gloria porque é ministro do Parlamento Brasileiro? Eu me glorio por ser ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A secretária do prefeito de Salvador sentada do meu lado dentro do avião e eu tô lá, meu paletó, gravata. De repente ela começou a se maquiar e se perfumar lá do meu lado. Não sei pra quê. Só pra puxar conversa. Poderia puxar conversa assim, se maquiar e se piquitou tudo. Daí de repente fez assim. Indo pro Mato Grosso, eu disse: Visitar as terras? Eu disse: Gado? Eu: Ovelha. Sério? Não sabia que o Mato Grosso era forte de ovelha. Eu falei: você não viu nada, é cheio. Não sabia, eu pensava mais que era soja. Eu também. Muita ovelha. Tem ovelha para todos os lados. Ah, então o senhor mexe com fazenda de ovelha. Eu digo: ovelhas. Ovelhas, muitas ovelhas. Temos rebanho de ovelhas na cidade, temos rebanho de ovelha na fazenda, no sítio, na chácara. Então o negócio é forte. É forte, minha senhora. A senhora é da onde? Sou a secretária do prefeito de Salvador. Eu falei: temos ovelha em Salvador também. De repente ela percebeu meu sarcasmo e disse assim: o senhor está falando ovelha mesmo? Ou não? Eu falei: sim. O senhor é pastor? Eu falei: sim, acertou.
Quase meio-dia depois da conversa. Eles se gloriam, porque mexe com gado, porque mexe com as montadoras de carro. Eles se gloriam, porque eles mexem no smartphone, no iPhone, no Zfone. Eles se gloriam, porque eles assistiram o filme tal. Eles se gloriam, porque visitou o lugar tal. Meu irmão, você não sabe de nada. O texto diz que o Senhor falou para o Filipe: vai lá na estrada deserta de Gaza. E Filipe foi. Aí lá vem negão, montado numa carroça, voltando para a Etiópia. Tinha ido para Jerusalém para adoração. E o Senhor falou para o Filipe: encosta nesse carro. Filipe encostou. Eunuco mordomo de Candace, rainha dos etíopes, estava lendo Isaías 53. Ah, o Filipe escutou aquilo e falou: poxa vida, é um assunto que eu gosto. Aleluia. Profecia. Amado seja o nome de Deus. Aí Filipe perguntou: entendes o que lês? O moreno disse assim: como que eu vou entender se ninguém me ensinar? E o texto fala: e convidou Filipe para subir e sentar. E o texto fala: Filipe começou em Isaías 53 e terminou lá na morte e ressurreição de Jesus. Quando chegou perto das águas, o eunuco disse: olha aí, água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: se tu credes, não, eu creio que Jesus é Mashiach. O texto diz que Filipe desceu e batizou o eunuco. Mas olha só o que acontece agora. Terminou de batizar, o Filipe desapareceu. Irmãos, agora, imagina a cabeça daquele homem, continuando a viagem. Imagina o que ele falou lá na Etiópia. Cumpriu a profecia que diz: a Etiópia estendeu as mãos para o Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Imagina que gente que foi a cabeça. Ó, eu imagino que ele chegou lá e falou assim: gente, Jesus apareceu para mim no caminho, pregou para mim e me batizou. Agora, será que ele estava errado nisso? Não, não estava errado. Filipe era um tipo certo de Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Bendito é teu nome, Senhor. Filipe desapareceu da estrada deserta de Gaza e apareceu lá em Azoto. Irmãos, o apóstolo Paulo diz assim: de um desse me gloriarei. Aleluia. Se vocês tivessem entendido, vocês tinham dado um Glória a Deus. Bendito o nome de Deus. Aleluia. Louvado é teu nome. Outro dia ele disse assim: eu conheço um homem que no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícito falar para os homens. Aleluia. Daí ele disse assim: de um desse me gloriarei. Glória a Deus. Com o corpo todo marcado de pedrada. Era careca. Vivia raspando a cabeça. Careca tudo marcado das cacetadas, do apedrejamento de Listra. Tudo marcado dos açoites. 195 chicotadas. Mas se perguntasse para ele: para onde tu já andou? Ele diz: até para o terceiro céu. Aleluia. Um dia ele escreveu, ele diz assim: eu, Paulo, velho, preso. Imagina, velho, preso. Quem dá alguma coisa para um velho? Preso. Preso em Cesareia 2 anos. Chegou em Roma, 2 anos dentro da sua própria casa. Irmãos, Santo é teu nome. esse velho careca, tudo cheio de cicatriz, esteve até o terceiro céu. Aleluia. As pessoas não sabem, irmãos, Aleluia. a preciosidade que existe nas coisas de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Por isso que hoje eles estão se alimentando com a mentira em nome da verdade, se alimentando com a pregação de ministros do diabo que se transfiguram em ministros de justiça, homens que pela hipocrisia falam segundo as suas teologias furadas, segundo suas vãs filosofias, segundo suas próprias concupiscências,
segundo as suas próprias ideologias, que não glorifica e não enaltece a Cristo. E aquilo que era puro, santo, verdadeiro, simples, olha aí, simples. Homens que viviam lá no campo, aleluia. Homens que nunca teve numa faculdade. Homens que nunca teve numa escola, glória a Deus. Homens, aleluia, que nunca parou para escutar um outro idioma, mas quando dobra o joelho, se preciso for, é poliglota. Aleluia. Fala em língua de qualquer nação. Glória E a ainda Deus. mais, fala na língua lá de cima, aqui na terra não tem conhecimento. Glória a Deus. Até respondeu. Porque uma coisa é falar em língua em Atos 2, outra coisa é falar em língua em Atos 9, em Atos 10, em Atos 19, quando Paulo ora pelos irmãos de Éfeso e eles são batizados com o Espírito Santo. Ali não tem outras nações. Ali eles falam em mistério com Deus, conforme 14, 1 e 2 de Coríntios, que aquele que fala em línguas estranhas, em mistério, fala com Deus. Mas e o Pentecostes, pastor? Era o propósito da evangelização mundial. Era a propósito. Não significa que quando você está lá no teu quarto, sentindo a graça de Deus, falando em mistério com Deus, que você está falando em tupi-guarani. Não, você está falando na língua lá de cima. Louvado seja o nome. Mistério com Deus. Não confunda as coisas. Irmãos, que ninguém dava nada. Quem é essa mulher? Essa mulher? Essa mulher aí? Ora. Glória a Deus. É uma velha costureira. É, Dorcas. Então tá. Deixa a velha. Aí a costureira morreu. Os irmãos pegaram e levaram lá para o quarto da oração. Para o cenáculo. O quarto lá de cima. Manda chamar nosso apóstolo Pedro. Ele estava na redondeza. Apóstolo, seguinte, nós temos um probleminha ali para o senhor resolver. Tem como o senhor dar uma passadinha lá? Vou. Pode deixar que eu vou lá. Meu filho, e qual que é o probleminha que tem para resolver? Não, é um probleminha básico, simples assim. A irmã Dorcas. O que aconteceu com a irmã Dorcas? A irmã Dorcas está doente? Não, a irmã Dorcas morreu. E os irmãos estão querendo que o senhor vá lá despertar ela. Apóstolo, esses irmãos. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Apóstolo Pedro, vou dizer uma coisa para vocês. Era o apóstolo, cheio da graça de Deus. Mas esses irmãozinhos que guardou o defunto também não fica atrás, não, fica? Quem entendeu, diga amém? Amém. Que certeza é essa, irmão? Jesus, aleluia. Anda com crente e serás crente. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Pedro chegou lá e disse: irmãos, o que aconteceu? Apóstolo, não muita coisa, nossa santa estava aí e acabou adormecendo. E a gente ficou sabendo que o senhor estava na região. Então resolvemos guardá-la para o senhor despertar. Porque é o seguinte, essa diaconisa é a nossa confeccionista. E se essa mulher for enterrada agora, não tem ninguém mais para fazer roupa para os crentes aqui dessa região. Apóstolo, se é assim, então tá. Onde ela tá? Tá lá no quarto da oração. Lá vai o apóstolo pro quarto da oração. Aleluia. Chegando lá, pegou na mão da Dorcas e diz: levanta aqui. Os teus irmãos estão precisando de ti. Aleluia. A Dorcas sentou na cama e ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esses que se dizem ser os sábios hoje, os detectores, esses que vivem tentando desfazer das coisas puras, santas e sagradas, eles são poliglota, falam mais de 60 idiomas, mas não conseguem multiplicar um pedaço de pão. Aleluia. Louvado seja Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É tanta insensatez, irmãos. E o povo que se diz ser evangélico, falo contigo. O povo que se diz servo de Deus, escutando essas baboseiras, participando de reuniões que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Agora presta bem atenção. Deixa eu dar um voto de confiança, já que vocês aguentaram sentado aí.
Deixa eu dar um voto de confiança. Quantos aqui têm se enojado das coisas que têm visto em nome do Evangelho? Levanta a mão. Esse é meu voto de confiança. Veja o que você faz com ele. Porque tem vezes nem quem dorme com você confia em você. Então presta atenção. Aqueles que provaram da boa palavra de Cristo, não conseguem se alimentar com isso daí. Eu tenho um aluno que por onde ele andou, Louvado é teu nome, ele Senhor. chega nos lugares dele e diz assim: Santo é teu nome. eu fui criado com comida verdadeira. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um deles que as circunstâncias da vida afastou ele da igreja. Ele disse assim: pastor, eu tentei, pastor, andar em alguns lugares, mas eu sei o que é comida boa. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome. Santo é teu nome. Falando qualquer coisa da palavra, zombando do texto que nos libertou, abrindo a boca disparadamente, falando: você abrir a porta da tua casa para um mau elemento, falar que o Espírito Santo não existe, que é uma força ativa, pelo amor de Deus, não senta comigo. Não senta comigo, senão não vou respeitar essa idiotice. Se abrir a porta da sua casa para alguém entrar lá e desvalorizar o sacrifício de Jesus, dizendo que se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo, dizendo que você tem que trabalhar até sexta-feira, 18 horas. Ah, é? E daí você pergunta para esse mau elemento: por que Josué não guardou o sábado, se ele era tão importante assim? O texto diz: Josué não deu descanso para o povo enquanto não conquistou a terra. O texto diz: em 6 dias dará 6 voltas, no 7º dia dará 7 voltas em volta da cidade. E depois das 7 voltas, ele virou as patas para cima? Depois das 7 voltas do sábado, ele passou o Jericó ao fio da espada. Aleluia. Mas não era para erguer as patas? Mas e daí, pastor? Como é que a gente faz para ter esse entendimento? Ler as Escrituras. Ler as Escrituras, porque tudo aquilo era sombra daquilo que apontava para Cristo. Chegou Jesus e disse: está aqui. Quem é maior do que o sábado? Bendito seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí os judeus diziam: olha o templo. Jesus disse: está aqui. Quem é maior do que o templo? O outro dizia: olha Jonas. Jesus disse: está aqui. Quem é maior do que Jonas? Alguém dizia: ah, Salomão. Jesus disse: está aqui. Quem é maior do que Salomão? Aleluia. Bendito o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os discípulos. Era 24:1. Jesus tinha acabado de dar um sermão em 23 lá no templo. Aí quando Jesus vai sair do templo, Jesus está com a cabeça baixa porque ele vai descer o vale de Cedron. Vem comigo. Desce o vale de Cedron, costeia Getsemane, passa do lado do cemitério e vai para o Monte das Oliveiras. Na hora que Jesus vai pegando essa direção, os discípulos: mestre, olha a alegria dos discípulos, deixa eu ver se eu consigo. Mestre, olha, mestre. Olha a estrutura do templo. Você sabe quando as pessoas se orgulha do templo, se orgulha das pedras, se orgulha do terno, se orgulha da gravata, se orgulha da religião. Aí Jesus: olha Jesus, eu consigo imitar os outros, agora o mestre não é fácil não, irmãos. Aí Jesus, parecendo um cordeiro mudo, fez assim, ó. Ele não deu nem crédito. Fez bem assim, ó. Pena que não vai ficar pedra sobre pedra. Ó os discípulos.
você conhecer as grandezas de Deus, o teu orgulho tem que ser quebrado. Senão você não vai poder conhecer as grandezas de Deus. Aquilo que para você parece ser tão grande, tão importante, se não for as coisas de Deus, você está com o seu conceito mal formado. Eu estudei com Gamaliel. Sou judeu, circuncidado ao 8º dia da tribo de Benjamim. Fui fariseu, e como fariseu esse dia todo da minha idade. Só que tudo que eu tinha como importante, eu reputei como perca. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é teu nome, Senhor. Sabe o nosso apóstolo, não? Chegava em Roma, ele dizia, sou romano, de nascimento. Nasci em Tarso da Cilícia. Quem nascia lá, recebia o direito de cidadão romano, por causa dos portais da Cilícia. Judeu, também sou judeu. Israelita da tribo de Benjamim. Só que tudo isso, reputei por perca. Por isso que ele disse assim, tem alguém se gloriando na carne. Sabe do que ele estava falando? Pessoas que se gloriavam porque eram judeus. Aqui no Brasil, sabe como que os evangélicos tratam? É porque os judeus é o povo da promessa. Você conhece a Bíblia? Você conhece a Bíblia? Você já leu a Bíblia alguma vez? Já leu? Você sabe quem que é o povo da promessa? É a noiva do Cordeiro. Ele remiu para si um povo seu, não é 2 povos, é um povo seu, zeloso, especial de boas obras. Judeu tem promessa, pastor? Tem promessa. Mas se ele não reconhecer que Jesus é Machia, eu tenho pena dos judeus. Sabe por quê? Porque no ano 70, Jesus disse assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, os que te são enviados. Quantas vezes eu quis fazer como a galinha faz com seus pintinhos? Te ajuntar debaixo das minhas asas, mas tu não quiseste, se tu soubesse a quem a tua parte pertence. No ano 70, estava lá os judeus partidos pelo meio. Inclusive a glória deles jogada no chão. O templo. O templo. Escuta. Enquanto os judeus se espedaçavam no chão, no fio da espada de General Tito, a igreja de Cristo, o apóstolo João, lá no ano 95, olha que Jerusalém foi destruída no ano 70, nós estamos falando 25 anos depois, o velhinho está lá, pedindo para os irmãos, tem como você ler de novo para mim a carta à igreja de Esmirna? Aleluia. Aleluia. A carta que Jesus mandou para a Capadócia, bendito seja o nome de Jesus. Existe, irmãos, uma glória verdadeira. Aleluia. Existe algo verdadeiro. Existe algo que de verdade nós podemos nos gloriar. Sabe o que a palavra de Deus diz? Se alguém se gloriar, que gloria-se nisto. Em me conhecer, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora se gloriar porque tem um templo. O nosso templo é o mais lindo. E o nosso é o mais largo. E o nosso é o mais central. E o nosso é o mais redondo. E o nosso é o mais alto. Jesus é muito mais do que o templo. Jesus é muito mais do que a religião. Jesus é muito mais do que você aprendeu a vida inteira. Jesus é muito mais. Mas hoje, as falácias, os ensinamentos. Hoje, o que é importante para as pessoas? Chega alguém, né, com uma Land Rover ali, tem alguém que vai lá receber na porta do carro. Mas chega alguém de bicicleta. Dá licença, né, meu irmão? Vai. Mas isso é o que se prega hoje. Isso é o que se prega hoje. Não é? Imagina, eu estava com um Boeing 747 pregando em um lugar. E alguém perguntando para mim que carro que é o meu. Porque para eles era importante o carro que eu tinha. Falei, meu amigo, o meu carro não vem na tua cidade. Tua cidade só jegue traçado para chegar aqui.
E ele querendo sair, eles querendo saber que carro era o meu carro. Mas a cidade dele não chegava carro. Para chegar carro só por balsa. Mas alguém estava achando importante saber qual era o carro. Porque tem que saber qual é o carro. E daí se for um Chevetinho? E daí se for um Corcelzinho 1? Tá entendendo? Alguém quer saber que jeito que ele vai chegar em Jerusalém. Alguém pensa que ele vai chegar com 1/4 de milha. Aquele pego pela Síria, domado pela Síria, vendido para o Egito e comercializado para Salomão. De repente, chega o rei dos reis do Senhor, montado em jumentinho. Aí as crianças dizem assim: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Aí Jesus disse: se vocês não for igual a eles, vocês não vão poder entrar. Se vocês não tiverem essa visão, vocês não vão poder enxergar. O que o homem vê? Os judeus esperavam alguém alto, um pouco mais alto que o Saul, né? Tipo tamanho do Golias. Como se tamanho fosse documento, né? Se fosse tamanho e resolvesse alguma coisa, o Golias não tinha beijado o chão daquele jeito. E ficado sem cabeça também, né? De repente chega lá um homem. Um homem. Deixa eu falar assim. Que para eles era um homem qualquer. É um homem qualquer mesmo. É filho de Maria e de José. Irmão de Simão, de José, de Tiago. Tinha as irmãs, pelo menos 2. Quer ver o homem qualquer? Vocês têm algum pão aí? Tem 20 mil pessoas aqui com fome. Comércio, aqui tem 5 pãezinhos e 2 peixes. Então aqui. Papai do céu, muito obrigado pelos pães que o Senhor mandou para alimentar a multidão hoje. 12 cestos. Aí ele pegou os pães e deu um pedaço para cada apóstolo e diz assim: fica dentro dos cestos. E eles, ó. Aleluia. Glória a Deus. E o cesto encheu. Aí ele falou: agora distribui para o povo. E o povo enfiava as mãos assim. Você sabe que crente come, né? Pelo amor de Deus. Eu falei para os irmãos hoje na hora de servir a carne no almoço. Falei: se não picar, vocês vão ver só. Vocês podem colocar um boi na mesa que não dá. O segredo é picar. Escreva o que eu estou dizendo. Você sabe aquele bifão que você coloca no prato lá? O menino pega aqui e faz assim, parecendo o Tasmania. Né? Ficou, o povo pegava e comeu. E os chegaram a ficar caídos assim na grama. Aí Jesus disse: agora junto o que sobrou. Sobrou 12 cestos cheios. Aleluia. Era um homem que para eles era um homem qualquer. Mas nunca os melhores pregadores do Brasil, os melhores pregadores, que eu nunca quero estar no meio deles, nunca conseguiu multiplicar um pedacinho de pão para ninguém. Consegue sim, consegue montar até rede de panificadora, mas não multiplica um pão para ninguém. As virtudes que existem por trás da verdade. Imagina a mesa, imagina as coisas ricas e maravilhosas que Deus tem na sua palavra. Aí vai ficar aí, perambulando, andando de um canto para outro, disputando bobagem, parecendo um baita de uma avestruz, bebendo tudo quanto é coisa. Não tem culto aqui na minha igreja, deixa eu ver se eu pego uma canequinha e ver se eu saio uma revelaçãozinha. Sobra uma benzinha para mim. Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para cultuar, não tem tempo para ensaiar, nunca ensaia. Aí você vai errar, irmão, me perdoe. Né? Mas se deixar, todo dia, principalmente se tiver uma reveladora, né? Tiver uma profeta, tiver um profeta lá vai eles com a canequinha para ver se sobra uma revelaçãozinha, né? Para ver se fala que
Não é assim, meus irmãos? Ô, irmãos, Glória a Deus. não há necessidade disso. Sabe aquele quarto seu lá? Você sabia que se você entrar no quarto, fechar a porta e chorar nos pés da cama, você sabia que Jesus vai te visitar lá no seu quarto? Aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. Vocês conseguem entender isso? Sabe aquela lavanderia lá das máquinas de lavar? Você sabia que enquanto você programa a máquina, se você ajoelhar do lado dela, Jesus visita a lavanderia? Sabe aquela boleia do caminhão lá que o caminhoneiro está trabalhando? Você sabia que se resolver ligar o alerta e sair da pista e dobrar o joelho ali, sabia que Deus visita a cabine do caminhão? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quando disserem para vocês, Jesus está aqui, está acolá, não deis crédito. Sabe por quê? Porque Jesus verdadeiramente está no meio daqueles que amam a sua palavra. Glória a Deus. Glória a Onde que Deus. Deus está? Onde está a sua palavra. Não aonde as pessoas estão desfazendo dela, inventando mentira, inventando coisas para ludibriar o povo, inventando coisas para tirar dinheiro das pessoas. Gente, eu já participei de reuniões tão nojentas que o tema central era dinheiro. Era dinheiro. Sabe a pedra que o Davi atirou, afundou a testa do Golias? Eles dizem que é a nota mais alta que você tem no seu bolso. E tem alguém que está lá escutando. Aqui. Ai, esse camisa não tem bolso. Sabe essa caneta aqui? Essa caneta foi a caneta das orações. As orações do monte. E essa caneta aqui. Qualquer contrato que você assinar com ela é sucesso. Só que é o seguinte. Hoje, já que essa caneta é caneta ungida, pelo menos R$1.000. Mas essa aqui também? Essa aqui também fará? Daqui a pouco você vai lá e compra a caneta de R$1.000. Quando você olha no bolso dele, a caneta está no mesmo lugar. Porque não era questão de uma caneta ungida. Era uma caixa de caneta. Tem alguém que está... Meu Deus, irmãos. Meu Deus. Eu vi um pregador pregando. Na hora das ofertas, ele fazia as pessoas tirar a aliança e jogar no lençol. Na salva? Não. Lençol. Não existe salva. É lençol. O relógio. E tem que ver se o relógio é relógio de marca. Porque se for porcaria, leva lá para só um momento. E o povo está ali. O povo está ali, ó. Venerando. Venerando. Desfazendo da palavra de Deus. Oh, gente. Aí o apóstolo Paulo chegou em Filipos e foi procurar um lugar para oração. E achou, sabe quem? Lídia. Trabalhando com púrpura lá na beira das águas. E o texto fala bem assim. E os apóstolos pregaram para ela. E o Espírito Santo abriu o coração dela para entender. Eu acho tão bonito. Aleluia. A vendedora de púrpura entende o chamado de Deus através da fala dos apóstolos. Glória a Deus. Oh, irmãos, as coisas de Deus tão simples, tão maravilhosas, tão cheias de virtude. O que virou? O que virou? Acabei de falar para vocês, eram homens simples, homens do campo. Quando chegavam no culto e diziam, irmãos, Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo. E Jesus voltará. E alguém era batizado com o Espírito Santo com a mensagem. Hoje, os pregadores falam em grego, falam hebraico, estuda semantismo, estuda a origem do termo, existe o sentido etimológico da palavra. Olha que bonito, né? E quando termina o culto, canta... Quem está entendendo? Glória a Deus. Sabe o que é isso? Isso é o que você aprendeu para onde você andou. Por isso que você chega no culto desse aqui e você fica assim, olha para mim. É o que sobrou para você. É a caricatura da religiosidade e o resto perambulante do religioso.
Agora eu pergunto, será que vai dar alguma coisa que presta? Muito difícil. Se não voltar para a palavra, não vai dar coisa que presta. Se não voltar para as origens, você não vai poder dizer como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então eu encerro dizendo, povo sensato, por quê? De boa mente tolerais a insensatez? A insensatez estampada nos sermões, nas pregações, naquilo que chama de culto, naquilo que chama de louvor, pelo amor de Deus, naquilo que chamam de interpretação de texto, naquilo que chamam de exegese, hermenêutica, naquilo que chamam de lixologia. Por favor, irmãos, acorde, desperta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Que é um conselho de Deus. Escapa-te por tua vida. Fuja, saia correndo do meio desse lixo todo, do meio dessa religiosidade toda, e vem para a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus.